E aí, minha gente, vocês estão craques nas provas de passividade? Então hoje a gente vai apresentar para vocês as provas de extensibilidade, ainda do exame de tônus do Bergès e da Júlia Guerra. O que essas provas vão avaliar? Elas vão avaliar qual é a extensibilidade de um músculo de sua origem até a sua inserção sem causar desconforto. O quão extensível esse músculo está. Tá bom? Nós vamos proceder da mesma forma que procedemos lá nas provas de passividade. O que quer dizer isso? Vamos avaliar as articulações dos membros superiores, vamos avaliar a extensibilidade do tronco, do pescoço e, finalmente, dos membros inferiores. O que é importante? Que a extensibilidade ela é medida em ângulos entre dois segmentos corporais. O que a gente vai fazer então? Primeira articulação, punho. Nós vamos colocar o braço a 90 graus, o antebraço a 90 graus e nós vamos pressionar e avaliar o ângulo que se forma entre o dorso externo da mão e o antebraço, a face interna do antebraço. Como vocês podem ver, aqui temos dois exemplos. Vocês vão perceber que há uma diferença grande entre essas duas imagens. Uma criança chega a ter quase 90 graus na extensibilidade de seu punho e a outra criança quase 45 graus de extensibilidade no seu punho. Aí você já pode perceber que a criança com hiperextensibilidade tem menos tônus e com a criança com hipoextensibilidade vai ter mais tonicidade. Isso tem que combinar com a sua prova de passividade lá da semana passada, tá bem? Com seus dados colhidos daquela prova. Depois a gente vai avaliar a extensibilidade do cotovelo, da articulação do cotovelo. Isso quer dizer que a gente vai avaliar a extensibilidade avaliando esse ângulo que se forma entre face interna do antebraço, face interna do braço. Então, eu chamo de postura de frango de padaria, porque você vai colocar você vai segurar por trás a criança, colocando o antebraço sobre o braço, aproximando as escápulas e o cotovelo próximo ao tronco. E aí você vai observar esse ângulo que se forma aqui. Vai haver uma diferença entre o lado dominante e não dominante e vai também haver uma diferença muito grande entre a criança com muito tônus e a criança com baixo tônus, tá? Depois você vai avaliar a extensibilidade de ombro. A gente vai colocar a mão na escápula oposta e o que a gente quer? Que a ponta aqui do cotovelo esteja entre a linha média e a face externa da orelha do lado oposto, né? Sendo que o braço tem que estar paralelo ao chão. Então você consegue observar, você tem claro que você tem que estar à frente do seu paciente, porque se você estiver de um dos lados, você não vai perceber a passagem da linha média, ok? Vocês vão poder encontrar crianças e adultos e adolescentes que não chegam na linha média, onde a gente encontra um encurtamento grande nessa cadeia, e alguns que, olha lá, o cotovelo ultrapassa largamente sem nenhum desconforto. Eu aqui estou sentindo desconforto, mas a criança naquela situação não está sentindo desconforto. Você também vai avaliar os dois lados e aí você vai poder ver uma pequena diferença também entre a extensibilidade do lado direito e do lado esquerdo do seu paciente. Depois disso, a gente vai fazer a avaliação do tronco. E como é essa avaliação? Você vai ficar do lado do seu paciente e vai pedir para ele flexionar o tronco fazendo uma mesa, como vocês podem ver na foto. E o que a gente quer aqui? A gente quer 90 graus entre tronco e membros inferiores. O que pode acontecer? Da criança não chegar a 90 graus, porque ela sente muita dor na parte posterior das pernas, ou da criança ultrapassar os 90 graus, porque ela tem uma hiperextensibilidade, até uma frouxidão, às vezes, ligamentar. O típico é ela conseguir se manter a 90 graus, tá certo? Depois você vai fazer a extensibilidade de quadríceps, né, de membros inferiores, avaliando o joelho. Você vai colocar a pessoa na lateral de uma mesa, apoiada numa mesa, ela vai segurar o pé por trás e você vai avaliar o ângulo que se forma entre a panturrilha e a parte posterior da coxa. Tem crianças que não conseguem nem chegar o pé perto do bumbum. Tem crianças que conseguem encostar o pé no bumbum e quando você pede para elas soltarem e faz só o suporte do peso da perna, esse suporte não descola, o pé não descola do bumbum. Tamanha a hiperextensibilidade. O do pescoço também é bem legal.
Por quê? Porque você vai fazer uma rotação da cabeça da criança para um dos lados e você vai observar que vai se formar uma reta aqui. Quando essa reta se formar, você interrompe o movimento e você vai avaliar o ângulo que se forma entre o queixo e o ombro, tá bem? Essa angulação aqui. Pode ser maior de um lado, menor do outro, tá bom? Você também vai encontrar diferenças grandes aí entre um lado e outro, tá bem? Provas de extensibilidade feitas. Inscreva-se no canal, habilite as notificações, curta, compartilhe, tire suas dúvidas e a gente se vê semana que vem para falar sobre o tônus de ação. Um beijo, até lá!